Olá pessoal, tudo bem? Essa é a última videoaula sobre o método simplex. Aleluia, né? Eu sei. Bom, nessa aula a gente vai ver sobre o método simplex de duas fases. Então primeiro vamos pensar nessa pergunta aí, ó, o que a gente faz se por acaso a gente não encontra de imediato uma solução viável inicial? Lembra que o método simplex, né, parte sempre de uma solução viável inicial. Será que se a gente não encontra uma solução viável inicial, o problema todo é inviável? Né, uma primeira pergunta aí para a gente pensar. Então, primeira reflexão. E a próxima? Né, a gente viu anteriormente que o método simplex geralmente inicia a busca a partir do ponto 00. Né? Mas e se este ponto especificamente não fizer parte da região de soluções viáveis? Né? A gente, olhando no gráfico, a gente veria lá um conjunto de soluções viáveis, só que o ponto 00 não faz parte dessa região. Né? O que será que acontece? Como será que o método simplex se comporta neste caso? Então é isso que a gente vai ver aqui nesta videoaula. Então a gente vai seguir, como sempre fizemos, por meio de exemplos, que fica mais fácil de entender. Temos aqui um modelo na forma geral, porque tem restrições com sinal de maior ou igual e tem uma ali com sinal de menor ou igual. Né? De novo, a gente vai sempre considerar a forma padrão, precisamos sempre da forma padrão. Né? Então, a primeira restrição é de maior ou igual, a gente tem que colocar ali menos x3 para poder ficar igual a 1. A segunda restrição também é de maior ou igual, então a gente tem que colocar menos x4 como variável de folga. E na última é uma restrição de menor ou igual, a gente coloca uma variável positiva, x5, para ficar igual a 4, certo? Então repara que aqui já tem uma novidade. Antes a gente só acrescentava variáveis de folga com o sinal positivo, né? Aqui a gente acrescentou variáveis de folga com o sinal negativo. Né? Então o que será que isso acarreta aqui para a gente? Vamos ver lá. Temos aqui então o problema original com as nossas variáveis de folga. Tá certo? Repara que se a gente for pegar a base, como a gente sempre fez, com essas variáveis de folga, a gente vai isolar x3, x4 e x5, né? O valor da variável, né? O ponto ali da solução, x3, ficaria negativo. Né? Ficaria x3 igual a menos 1, que a gente tem que isolar x3. Depois, isolando x4 também fica igual a menos 1, e x5 fica positivo, igual a 4. Entendeu? Então, para eliminar esse valor negativo, porque é uma inviabilidade, não pode, a gente só trabalha aqui com valores positivos, a gente acrescenta uma nova variável no problema. A gente acrescenta agora uma variável positiva na primeira restrição, x6. Né? Essa nova variável ela não é de folga. Né? A folga ela sempre existiu desde o problema original. Né? Ela era representada por meio de uma inequação, né? Menor ou igual. Aí a gente passou a representar a folga por meio de uma variável. Então a folga ela fazia parte do problema original, só que com diferentes representações. Já essa variável x6 ela não faz parte do problema. A gente é que está acrescentando por conta própria, só para a gente ter uma variável aí com valor positivo. Então essa variável ela chama artificial. A x6 é uma variável artificial, a gente que está acrescentando no nosso modelo, tá certo? Mesma coisa a gente vai fazer na segunda restrição, precisamos de uma variável positiva, x7. É mais uma variável artificial, então a gente acrescenta lá embaixo que elas têm que ser positivas, x6 e x7, né? E está aí a observação que são chamadas variáveis artificiais. Né? Isso que a gente está fazendo, então a gente está fazendo uma modificação, a gente vai criar um novo problema. E aí a gente então modifica a função objetivo, passando para minimização. Não podemos mais chamar de z, porque é uma nova função objetiva, um novo problema, né? Então a gente chama com uma nova letra aí a w, geralmente é w, tá? É a minimização agora de w, a nova função, formada pela soma das variáveis artificiais acrescentadas. Percebe? Então a gente está criando um novo problema chamado problema auxiliar, sempre de minimização da função w, formada pela soma das variáveis artificiais que a gente acrescentou para resolver o problema de inviabilidade. Pronto, agora a gente consegue resolver. Né? Agora é só isolar as variáveis x6, x7 e x5, que a gente tem valores positivos, e aí continua aquela velha história da base, né? Da escolha da variável para entrar, sair da base e assim por diante. Então assim a gente começa a fase 1, tá?
Depois vai ter a fase 2, por isso o método chama duas fases, né? Na fase 1 a gente resolve o problema auxiliar, na fase 2 a gente volta para o problema original. Então a gente começa, igual a gente fazia antes, com a solução inicial, só que agora especificamente do problema auxiliar. Até acrescentei ali para ficar bem enfatizado. Vamos trazer aqui de volta o problema que a gente escreveu lá, né? Que a gente chegou acrescentando ali as artificiais e a nova função objetivo. No roteiro que a gente viu anteriormente, né, aquelas regras todas, os testes de otimalidade, entrada e saída, funcionam para problemas de maximização. Tá? Elas não funcionam para problema de minimização. Se fosse um problema de minimização, teria que adaptar as regras, fazer um raciocínio ao contrário. Então, para não confundir, eu prefiro sempre utilizar problemas de maximização. E aí, se o problema é de min, como é o caso, a gente vai transformar essa função objetivo em maximização. Como que a gente faz isso? É só inverter o sinal das variáveis, né? Essas duas funções são equivalentes. Quando a gente quer minimizar w igual a x6 mais x7, é a mesma coisa que maximizar uma outra função, que a gente chama aí de w', que é igual a menos x6 menos x7. Isso vale sempre, tá? Quando a gente quiser inverter de min para max ou de max para min, é só multiplicar por menos 1 a função objetivo e manter as restrições iguaizinhas do jeito que estava, tá bom? Beleza, então agora sim podemos escrever a nossa base. A base é isolar x6, x7 e x5, tá aí os valores. Então a gente consegue já identificar aqui um ponto de solução. Tá vendo que vão ter sete lugares aí, né? 7 posições nesse vetor x. Né? x1, x2, x3, x4 são variáveis não básicas, valem 0. x5 vale 4, está na terceira linha. Né? x6 vale 1, x7 vale 1, está aí o valor. Então essa é a nossa solução inicial do problema auxiliar. Vamos calcular agora a função objetivo desse problema auxiliar. Tá vendo? É o w', que é menos x6 menos x7. Opa, e você confunde e fala, mas já está tudo negativo, será que ela já é ótima? Não, porque x6 e x7 são variáveis básicas. A gente sempre tem que escrever todas as expressões do simplex em função das não básicas. Então a gente substitui. Né? Escrever em função das não básicas significa sempre que a gente tem uma expressão, como é o caso aqui, tem a expressão da x6 e da x7, a gente substituir. Sempre que tem a expressão, substituir. A gente tem a expressão de x6, tem x7, então tem que substituir. Tá vendo? Lá dentro dos parênteses. Então, fazendo essa substituição, a gente tem aqui a w'. Então, w' é menos 2, mais x1, mais x2, menos x3, menos x4. Né? E para enfatizar, w' então é menos 2. Não tem problema que o valor da função objetiva é negativo, tá? Os testes todos a gente faz olhando nos coeficientes, lembra? Aqui a gente tem valores negativos na constante. Isso não significa nada, tá? É um valor como qualquer outro. Muito bem. Olhando nessa função objetiva aí, a gente vê coeficientes positivos? Sim, a gente vê. Tá vendo? A x1 e x2 têm coeficientes positivos. Então significa que essa solução que a gente tem aí não é ótima. Tá? Aí é o mesmo processo. A gente seleciona uma variável para entrar na base, né, aquela que tiver o maior coeficiente. Lembra que o empate na entrada não tem problema nenhum, está empatando aí, o coeficiente de x1 é igual ao de x2. Então eu escolho aí o x1 para entrar na base e partimos agora para a primeira iteração. Tá? Temos aqui a nossa base, que é formada por x5, x6 e x7. Tá? É a mesma base anterior, eu só coloquei na ordem aí dos coeficientes. Então essas são as candidatas a sair da base. Né? x5, x6 ou x7 podem sair da base. Aí é só a gente isolar o x1, lembra? É o mesmo processo que a gente veio vendo nos outros exemplos anteriores. Tá? Lembra aí que x7 não tem x1 na sua expressão, então não dá para fazer a substituição, não dá para fazer a troca, então a gente só isola x1 nas expressões de x5 e de x6. Né? O teste de saída é escolher a expressão que leva ao menor valor positivo da variável que está entrando, x1, então x6 é que vai sair da base. Certo? Então a gente vai atualizar aqui a nova base, né? Eu já omiti as passagens todas, mas vocês podem fazer o cálculo aí no caderno, tá? Eu sugiro que vocês façam isso, vão acompanhando o exemplo, escrevendo no caderno e tentando entender cada passagem, tá? Porque é diferente só olhar, né, e fazer com a sua própria mão aí no caderno, tá bom?
Muito bem. Então a gente viu que x1 entrou na base no lugar de x6, então a base ficou x1, x5 e x7. Tá? As expressões atualizadas já estão aí. A nova função objetivo ficou essa expressão que está aí, né? Tem aí os valores de x, né? O valor da função objetivo w' é igual a menos 1. A gente ainda vê ali um coeficiente positivo em x2, então significa que essa solução não é ótima. Tá? Agora então x2 é que vai entrar na base, a gente parte para a próxima iteração, segunda. x2 entra na base, essa é a nossa base, então essas são as três candidatas a sair da base, o mesmo teste. Repare então ali que x7 leva ao menor valor de x2, então x7 sai da base. A gente vai atualizar aqui, mesmo processo, igualzinho. Tá? W' tem aquela expressão ali, 0 menos x6 menos x7, e essa é o ponto, esse é o valor da solução, a nova solução. Muito bem, então repara que tem ali tudo coeficiente negativo. Né? Lembra que a gente viu nos casos especiais um caso lá em que o coeficiente de variável era 0, tá? O coeficiente, uma coisa é coeficiente, o coeficiente é o número que multiplica uma variável. Outra coisa é constante, tá? A constante não importa aqui, a gente não fica olhando as regrinhas aqui, não fica olhando as constantes, tá? Então aí é 0, né, nesse caso, então não tem problema nenhum. Mas a regrinha da otimalidade é satisfeita, né? Todos os coeficientes da função objetivo são negativos, certo? Então essa solução é ótima, já está até marcadinho ali com um asterisco, né? Repara bem nessa informação, tá, agora. Né? Especificamente nesse ponto, né, a função objetivo, né, que é ótima, é igual a 0. Isso é uma informação para a gente guardar aí, que a gente vai voltar nela mais adiante, tá bom? Se a gente chegou na solução ótima, né, do problema auxiliar, agora a gente vai usar essa solução que a gente encontrou aqui para o problema original. Lembra que a história toda do método simplex de duas fases começou quando a gente não conseguia lá uma solução inicial para o nosso problema original. Né? Lembra que as variáveis de folga davam valores negativos. Então, isolando as variáveis de folga, a gente não tinha uma solução inicial para o nosso problema. Por isso, a gente precisou criar esse problema auxiliar. Resolvemos o problema auxiliar, chegamos na solução ótima dele. Agora sim, a gente usa essa solução que a gente encontrou, que é ótima para o auxiliar, como solução inicial do problema original. Certo? Essa é a relação entre os dois problemas, olha. Então aqui a gente inicia a fase 2, tá vendo lá? O problema original. Então é como se a gente reiniciasse o método simplex, né? A gente tem agora a necessidade da solução inicial do problema original, tá? Agora é tudo diferente. Então a gente copia aqui de volta o nosso problema original, voltando para a função objetivo original, que era de maximização de z, tá vendo aí? Com as variáveis de folga acrescentadas, não tem problema, elas estão aí, ó, com sinal negativo. E o que a gente vai considerar a partir de agora? A gente vai eliminar as variáveis artificiais. A gente já zerou, né? Lembra que a função objetivo chegou no zero, o w chegou no zero, a gente zerou as variáveis artificiais. Então, a partir de agora, a gente zera, né? Já nem considera mais as artificiais e prossegue, né, nas iterações. Então, a gente tem agora como base, né, x1, x2 e x5, tá? Que é trazendo aqui a última base que a gente chegou, né, na etapa anterior, lá na segunda iteração, lá na solução ótima do problema auxiliar, tá? Eu trouxe para cá, já excluindo, né, as variáveis x6 e x7. Então, onde elas aparecerem aí, x6 e x7, a partir de agora não vão aparecer mais, tá? Agora é o problema original. Nesse ponto aí, então, a solução, né, é essa aí. Então, agora o nosso vetor x tem 5 posições agora, e não mais 7, né? Então, x1 vale 1, x2 vale 1, x3 e 4 são não básicas, valem 0, x5 vale 2. Muito bem, agora a gente volta também para a função objetivo original, que é z, né? x1 mais 2x2. Então, aí, de novo, ó, dá para substituir. Então, toda vez que dá para substituir, a gente substitui, né? Então, tá aí já dentro dos parênteses, ó, agora apareceu. E a expressão final está em laranja aí, ó, o z é igual a 3, certo? Olhando na expressão da função objetiva, a gente vê coeficientes positivos ainda ali, então não é uma solução ótima. A gente vai prosseguir do mesmo jeito.
né? Dos dois coeficientes ali das variáveis positivas, x4 tem o maior coeficiente, é 2, então é ela a escolhida para entrar na base. Passamos para a terceira iteração. Tá? Eu costumo seguir a numeração das iterações de uma fase para outra. Na primeira fase a gente foi até a segunda iteração, a partir da fase 2 em diante eu continuo a numeração aqui, ó, terceira iteração, tá? Muito bem, então x2 vai entrar na base, tá? Ó, aqui tem um coeficiente errado, ó. Não, desculpa, x4 entra na base, né? Então x4 entra na base nessa iteração. Muito bem, a nossa base é x1, x2, x5, certo? As candidatas a sair são essas. Tá vendo? Aqui tem uma inviabilidade ali no x2, então a gente vai escolher x5 para sair da base, certo? Então a nova base agora, atualizando, né, já tirando o x5 e entrando o x4, fazendo todas as substituições, a gente tem aí que o z é igual a 7 menos x3 mais 2x5. Opa! Agora sim! Tudo coeficiente negativo na função objetivo, né? Coeficientes das variáveis. Tá vendo? Então, o teste da otimalidade diz que esse ponto é a solução ótima. Tá vendo? Já tem até o asterisco ali indicando. Essa nova solução é a solução ótima agora para o problema original. Então, pronto. Chegamos na solução ótima do problema original. Né? Então, inicialmente não tinha uma solução viável inicial, né? Tinha valores negativos. Né, aí a gente conseguiu encontrar uma solução inicial para poder fazer as iterações do método simplex. Como fica mais fácil ver no gráfico, vamos ver no gráfico, né, como que tudo isso se comporta. Tem aí já desenhadas as 3 retas das restrições, tá? Fazendo aquele teste do ponto 00 para ver em que lado da reta de cada restrição a gente vai pintar, né? A gente já verifica que o conjunto de intersecção das 3 restrições aí, né, é esse que está marcado aí, está indicado aí, esse triângulo, certo? Então, desenhando agora a função objetivo original, então a gente tem essas paralelas aí, o crescimento está indicado aí pela seta vermelha, tá? Então dá para ver no gráfico que o ponto de solução ótima é esse aí, ó. É o x1 igual a 1 e o x2 igual a 3. Tá, e o cruzamento das retas lilás e verde, tá, o z ótimo dá 7. Tá, esse é o ponto da solução ótima se a gente fosse resolver pelo método gráfico. Então, só para a gente já saber que é ali, né? Agora vamos ver o comportamento do método simplex de 2 fases. Como é que ficaria então? O mesmo gráfico aí, o mesmo problema, claro, né? Ao tentar resolver, né, encontrar a solução inicial, né, a gente não encontrava, então justamente por causa disso, porque o método simplex tenta partir do ponto 00. E ao tentar usar o ponto 00 com as variáveis de folga, né, o ponto 00 é inviável. Né, ele não faz parte do conjunto de soluções viáveis. Então, respondendo aquela pergunta lá do primeiro slide, né, o que acontece então se o ponto 00, que costuma ser o ponto de partida, né, ele não fizer parte do conjunto de soluções viáveis? Acontece isso, dá uma inviabilidade, dá valores negativos. Por isso, então, a gente começou com um novo problema, o problema auxiliar com variáveis artificiais. Né? Então, quando a gente fez isso, a gente encontrou, sim, né, como solução inicial, na fase 1, né, esse ponto aí como solução inicial do problema auxiliar. Né? Ao resolver o problema auxiliar, a gente conseguiu encontrar uma solução aí, né? Solução inicial. Uma observação é que não daria para desenhar nesse gráfico a função objetivo do problema auxiliar, né? Que era x6 e x7, então não dá para ver, né, essas variáveis com dimensão maior que 2 nesse gráfico aí. Muito bem, aí a primeira iteração que a gente fez, lá no problema auxiliar, a gente conseguiu encontrar mais uma solução. A gente encontrou essa solução aí, o ponto 1, 0. Se você voltar lá no slide, você vai ver, né, que na primeira iteração, resolvendo a primeira iteração, a gente chegou nessa solução aí, né, o ponto 1, 0, que ainda é inviável para o problema original. Né? Então, solução viável é só desse triângulo aí de soluções viáveis. Qualquer ponto fora desse triângulo dá uma inviabilidade, dá valor negativo em alguma restrição.
certo? Muito bem, aí a gente fez mais uma iteração lá no problema auxiliar. Chegamos nesse ponto aí, ó, é o ponto 1, 1. Quando a gente chegou nesse ponto aqui, a gente encontrou a solução ótima do problema auxiliar. Por que que a gente encontrou a solução ótima? Porque a gente atingiu a viabilidade, né? Ao atingir a viabilidade ali, o conjunto de soluções viáveis do nosso problema original, a gente consegue então uma solução inicial para poder começar a fase 2. Tá vendo? É isso que aconteceu. Ó. É que a partir daqui, a gente já desconsidera as variáveis artificiais e continua seguindo pelo método simplex normal que a gente já tinha visto, certo? Então, o que aconteceu na próxima iteração, a terceira iteração? A gente chegou nesse outro ponto aqui de cima, né, que é o ponto 1, 3. E ao fazer o teste da otimalidade, a gente verificou que esse era o ponto da solução ótima. A solução ótima é x asterisco 1, 3, o z igual a 7. Tá vendo? Então, esse é o comportamento do método simplex de duas fases. É para isso que ele serve, né? É quando a gente inicialmente não tem uma solução viável, aí a gente identifica. Pode ser que o problema de fato seja inviável, ou pode ser que simplesmente lá no início a gente não tinha uma solução viável, mas que existe sim viabilidade e existe a solução ótima. Certo? Então agora resumindo, para que serve o método simplex? Para determinar uma solução viável inicial, quando a gente não tem, aí a gente define um problema auxiliar, acrescentando variáveis artificiais positivas sempre, porque esse é o problema, né? O problema é o valor negativo, então a gente acrescenta variáveis artificiais positivas somente naquelas restrições que têm inviabilidade. Onde a variável de folga é positiva já, não precisa acrescentar a artificial. Aí a gente cria uma nova função objetiva chamada W de minimização da soma dessas variáveis inventadas, né? Essas variáveis foram inventadas, elas são artificiais, certo? Algumas observações, olha só. Como eu já tinha falado, esse problema que a gente criou, auxiliar, é sempre de minimização, porque a gente inventou variáveis. Então agora o nosso objetivo passa a ser zerar essas variáveis. A gente cria essas variáveis, né, e passa a zerar, né, o objetivo é zerar o valor dessas variáveis. Por isso que ele é sempre de minimização, independentemente se o problema original é de maximização ou minimização. Tá? Isso é uma regrinha. A segunda, esse problema que a gente criou é sempre viável, ele sempre tem solução ótima devido à característica e estrutura dele mesmo, certo? Então isso a gente não precisa se preocupar que aqui o auxiliar sempre vai dar solução ótima. Muito bem, só que a solução ótima pode ser de dois tipos. Um deles é isso que a gente viu nesse primeiro exemplo, né? É quando a gente atinge o valor zero para a solução ótima do problema auxiliar. O W asterisco, né, atinge o valor zero. Significa que a gente conseguiu zerar as variáveis artificiais, né? Aí, nesse caso, a gente usa a solução do problema auxiliar, né, a solução ótima do problema auxiliar, como solução viável inicial do problema original. Então, a saída da fase 1 a gente usa para alimentar a entrada da fase 2. Qual é o outro caso? É o caso em que a gente não consegue zerar a função objetivo do problema auxiliar. Né? O W asterisco é diferente de zero, podendo ser negativo ou positivo. Tá? Então, se a gente não consegue zerar a função objetivo, não consegue zerar as variáveis artificiais, significa que o problema original é inviável. Isso é uma regrinha. Tá? A gente vai ver um exemplo em que acontece isso. Tá? Então, só resumindo, o método simplex de duas fases, tem aí as duas fases. Na primeira, a gente cria um problema auxiliar que vai determinar uma solução viável inicial ou determinar se o problema original é inviável. E aí, na segunda fase, né, caso a gente consiga essa solução viável inicial, a gente resolve o problema original pelo método simplex normal. Muito bem, vamos ver esse segundo exemplo aqui para ver o que acontece. Então, de novo, a gente tem aqui um problema na forma geral, a gente precisa do problema auxiliar. Então, aqui a gente já acrescentou as variáveis de folga, uma positiva e uma negativa. Então, precisamos acrescentar uma variável artificial aqui, somente na segunda restrição, um x5, então, positivo, certo? E aí a gente vai ter lá a nova função objetivo desse problema auxiliar, que é sempre de minimização de W, lembra?
com a soma das variáveis artificiais que a gente acrescentou. Aqui só tem uma, então vai ser a minimização de x5. Lembra que as regrinhas todas que a gente usa são para problemas de maximização, então a gente já vai converter isso aqui para maximização. Uma nova função objetivo de max, w' igual a menos x5. Certo? Então passamos aí para a fase 1, problema auxiliar, solução inicial do problema auxiliar, copiamos aqui, né, deixa eu já liberar aqui, copiamos aqui o problema, né, que a gente criou aí, o problema auxiliar, já com a função objetivo de max, tá vendo que a gente já converteu, né, tá aí a variável artificial x5, já apareceu ali embaixo a base, né, que é isolar x3 e x5, temos aí o valor da solução x, né, 0, 0, 2, 0 e 12, certo? Né, ali já temos o w', né, que é igual a menos x5, a gente vê ali em cima no modelo, aí a gente faz a substituição do x5 e chegamos nessa expressão em laranja aí. Né? O w' é menos 2, né, não é solução ótima, a gente escolhe aí os coeficientes positivos, é 3x1 mais 4x2, então o 4 é maior, a gente escolhe x2 para entrar na base, partimos para a primeira iteração, certo? Então x2 entra na base, essa é a nossa base, vamos escolher das candidatas qual delas que vai sair da base, x3 leva ao menor valor de x2, sai da base, a nova base é essa aí atualizada, né? Entrou x2, saiu x3, o x5 continua, fazendo já todas as substituições. Temos aqui o w'. Tá vendo? Com coeficientes tudo negativo nas variáveis. Né? Todos os coeficientes negativos. Então isso aqui indica que é a solução ótima. Lembra que a gente está no problema auxiliar, então é a solução ótima do problema auxiliar. Tá vendo que já aparece o asterisco ali. Só que agora, repara bem, o valor da função objetiva é diferente de zero, olha, é menos 4. Então, pela regrinha que nós falamos lá atrás, isso significa que o nosso problema original é inviável, certo? Então, relembrando, quando a gente chega na solução ótima do problema auxiliar e o w asterisco é igual a zero, como aconteceu no primeiro exemplo, a gente usa a solução ótima do problema auxiliar como entrada, como solução inicial do problema original. Quando a solução ótima do problema auxiliar, como esse caso aí, dá diferente de zero, a gente para a resolução e diz que o problema original é inviável, certo? Fica para vocês, como exercício, fazer o gráfico desse modelo para ver isso acontecer graficamente, tá bom? Então, retomando agora um esqueminha que nós já vimos na videoaula anterior, né, só para a gente completar aqui o nosso esqueminha, lembra que a gente já tinha visto 3 casos particulares, né, de modelos aí, de tipos de soluções ótimas múltiplas, né, várias soluções ótimas, problema ilimitado e solução ótima degenerada. Cada um tinha a sua regrinha, a gente viu isso na videoaula anterior. E tinha lá também o caso que a gente viu primeiro de todos, que é a solução ótima única, um único pontinho lá da solução ótima, quando a gente atinge essa regrinha aí de todos os coeficientes negativos na função objetivo. Então esses casos a gente consegue resolver com o método simplex normal. O último caso ali da solução ótima também a gente consegue resolver pelo método simplex de 2 fases, quando inicialmente a gente não tem uma solução viável, mas depois a gente descobre. Né? A gente cria o problema auxiliar, como nós fizemos aqui nessa videoaula, e aí a gente chega na segunda fase na solução ótima única do problema original. Então esse caso aí de solução ótima única pode ser o simplex ou o simplex de 2 fases. E quando for o caso do problema inviável, aí somente o método de 2 fases que consegue provar, né, consegue verificar que ele é inviável quando a gente encontra aí que o problema auxiliar, na solução ótima do problema auxiliar, o w asterisco, é diferente de zero. Então tá aí o esqueminha completo que a gente começou a ver no final da videoaula anterior e aqui a gente completou. Então assim a gente finaliza o assunto de método simplex, essas são as referências e a gente finaliza também a aula de hoje. Até a próxima, tchau, tchau!